Vamos meditar na palavra de Deus nesse instante. Livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Se você estiver com a sua Bíblia, a sua caneta, é hora de você anotar. Se você estiver com seu iPad, seu tablet, seu smart, pode acioná-lo também, mas dê um jeito de anotar. De alguma forma, na meditação dessa noite, Deus vai falar ao teu coração. Eu creio nisso. Você crê nisso? Amém? E essa fala pode ser diferente do teu vizinho. Por isso é importante você ficar atento, para que o que Deus disser seja especialmente só para você. E Ele fez isso só porque Ele te amou. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, nós vamos ler um texto muito conhecido. Nós vamos meditar um pouquinho nesta noite. O tema de fevereiro que nós estamos dialogando é sobre o chamado pela graça. E eu queria compartilhar com os irmãos um pouquinho desse homem chamado Zaqueu, o publicano. Uma história bem conhecida. Nós temos várias propostas sobre ele, inclusive uma das músicas mais cantadas no Brasil em 2010, gravada pelo Regis Danese, Faz um Milagre em Mim. Acho que todos vocês ouviram na voz dele, ou na voz de alguém, ou numa banda, ou até num cantor sertanejo. Todo mundo se encantou em querer cantar, só não sabia o que estavam cantando, mas todo mundo cantava. Então ela ficou bem conhecida, a história de Zaqueu. E eu queria lhe compartilhar esse texto. Diz assim, acompanhe na sua Bíblia a partir do versículo de número 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus aquela cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, ou talvez na sua versão, chefe dos publicanos, e muito rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Versículo 4. Então, correndo Zaqueu adiante, subiu em uma árvore chamada sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali Jesus passaria. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Todos viram isto e começaram a murmurar, dizendo que ele está se hospedando com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade de todos os meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. Versículo e último 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E com a sua Bíblia aberta, nós vamos usar bastante esse texto. Vai ser interessante você voltar para confirmar se aquilo que eu estou dizendo é de fato e verdade, é palavra do Senhor. A primeira leitura, nós já podemos observar algumas coisas interessantes sobre Zaqueu, que era o maioral dos publicanos, ou o chefe dos publicanos. E é engraçado porque esse Zaqueu, cobrador de impostos, ele subiu de cargo. Outrora cobrador de impostos, agora ele é o chefe dos cobradores de impostos. Ele não era só um funcionário, agora ele era na pirâmide o maioral. E é engraçado também que Jesus tem de certa forma um imã que atrai esse tipo de pessoa. Porque num outro momento, no livro do próprio Lucas, lá no capítulo 5, do versículo 27 até o 32, há um chamado de um homem que é publicano, que também é um cobrador de impostos, e ele estava fazendo isso, chamado Levi. E Jesus chega para ele e diz: segue-me. E ele prontamente abandonou tudo o que fazia e começou a seguir Jesus. Você encontra isso narrado no livro de Lucas, capítulo 5. E imediatamente após aceitar o chamado de Jesus, esse homem fez uma festa, convidou todos os seus amigos, que naturalmente são também publicanos, cobradores de impostos, etc., e fez um grande banquete para Jesus. E naquele instante também algumas pessoas reclamaram, dizendo: poxa vida, tanto lugar para Jesus fazer festa e estar, Jesus quis estar com pecadores. E aqui nesse instante, Jesus mais uma vez se encaixa.
Rapidamente, contextualizando, talvez Jesus hoje chegaria aqui na nossa região, em vez de vir para Sorocaba, almoçar na casa do Isaías, ele ia para Brasília e chamava alguns políticos ali. Eram os piores da época. Não estou dizendo que todos os políticos assim o são, mas hoje a referência dos políticos para nós não está de boa fama. Conheço políticos bons, é raro, mas conheço. Mas também, infelizmente, conheço políticos que são ruins em sua índole, em seu caráter. Talvez podemos dizer que são os piores homens que usam talvez a sua profissão para seu próprio deleite. Estamos aí vivendo o momento do Lava Jato, projeto aí de alguns há muitos anos, e hoje foi visto que o negócio é uma fraude. Não sei se você sabe, mas foram mais de 2,1 bilhões de dinheiros desviados nesse processo. E nós olhamos toda essa situação, nomes como Alberto Youssef, que foi o delator, ou Paulo Roberto Castor, que foi o operador da situação, o doleiro e tal, e a gente começa a perceber e ver que Zaqueu era muito parecido com esses homens da atualidade. E a pergunta é muito simples para você, rápido, primeiro momento simples: você ora pelos políticos? Talvez você ore igual alguns amigos meus que fazem essa oração: Senhor, promove esse povo, para cima ou para baixo, mas promove. A palavra de Deus, o próprio apóstolo nos instrui a orar pelas autoridades. Você tem orado pelas autoridades? Talvez falta um pouco de mudança no comportamento deles, porque falta oração nos bancos das igrejas pelos nossos políticos. Aprendi isso desde a infância, porque meu pai é político. Meu pai foi vereador, candidato a vereador, foi suplência de vereador. Hoje ele é também assessor parlamentar. Vai viajar essa semana inclusive para Brasília, e é um dos pouquíssimos políticos honestos que oram pelos seus. Então, se você talvez não conhecia, eu vou te apresentar o meu pai, José Maria Góes, pastor, político e honrado pelo seu caráter e pelo seu nome. Mas nós precisamos orar por eles. Eles precisam de oração, porque quem transforma não é o dinheiro, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Quem transforma não é a igreja mexendo, batendo, mexendo dali de cá. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Mas voltando a Zaqueu, que é o texto nosso, só uma curiosidade: em hebraico a palavra Zaqueu, ou o nome Zachar, ele significa, presta atenção no nome de Zaqueu, homem puro. A palavra Zaqueu significa justo, significa honesto, significa limpo, transparente. Era de acordo com esse homem? Não tinha nada a ver com Zaqueu. O nome dele não tinha nada a ver com a proposta que é colocada. E o trabalho desse homem, coletor de impostos, agente do governo romano. E Zaqueu era judeu, e para o povo judeu, você ser um funcionário do governo romano era uma afronta. Você não era convidado para mais nada. Então, para o povo judeu, Zaqueu era a escória, ele era nosso, era amigo. Agora virou alguém do outro lado, e era um traidor, porque era chamado de mercenário, só estava ali por causa do dinheiro. Alto escalão, segundo o texto, ele era chefe do maioral, ele era o patrão, ele era, segundo podemos dizer aqui, o que comandava toda a operação. A comissão, se o governo romano cobrasse 5%, ele tinha que chegar nos outros 5%, mas ele tinha liberdade de cobrar 10%, 15%, quanto queria, porque isso era uma obrigação dele, cobrar o suficiente, mas ele tinha liberdade de cobrar o que ele pensava que era necessário. E essa parte desnecessária para o governo ficava para quem? Para eles. É assim que funcionava. Esse era Zaqueu. E não bastasse isso, o texto diz que ele era um homem muito rico. Não falava só que era publicano ou chefe maioral, mas ele era um homem muito rico. E olhando para esse homem muito rico, uma das coisas muito interessantes que me salta no texto, voltando para o texto, olha para o versículo 3. A primeira palavra do versículo 3, após falar que Zaqueu era um homem rico, o texto menciona que ele era um homem curioso. Porque segundo o texto, na minha versão está procurava, talvez na sua versão estava atento. Isso traz a expectativa minha e sua de que, apesar de ter todo o dinheiro que ele tinha, ele era um homem curioso. E ele ouviu falar de Jesus, e ao ouvir falar de Jesus, de repente no coração de Zaqueu surtou, saiu como que um expoente na mente dele, a proposta de que eu preciso conhecer esse homem porque eu tenho dinheiro, mas eu não sou feliz.
Eu tenho família, mas eu não consigo ter paz dentro da minha família. Eu tenho dinheiro, mas eu entendo e sei lá no fundo, lá atrás, que tudo que tenho advém de roubo, de opressão e de exploração, e eu não quero isso para a minha vida, mas não sei como sair disso. Talvez era isso que permeava o coração de Zaqueu. E tudo isso no ajuntamento promoveu a curiosidade. Ele queria ver Jesus, e é tão forte essa curiosidade dele, que ele começa a ter algumas reações, e eu queria lhe incomodar para o nosso primeiro momento, para falarmos sobre a graça que nos seduz. Mas antes eu queria rapidamente te ajudar. Você sabe o que é graça e misericórdia? Eu fiz uma vez, comecinho do ano passado, e eu queria te relembrar. Faça agora que eu estou com um microfone diferente. Você viu que é mais fácil, a gente não desce o microfone. Se vocês não estão vendo, está aqui, que bonitinho, né? Ó, bênção do Senhor. E a gente fica com as mãos livres, né? Faz assim comigo, coloque uma mão, qualquer que você quiser. A mão esquerda assim, a mão direita assim. Isso é graça e isso é misericórdia. O exemplo mais simples. Como assim? Graça é a mão que está para baixo, assim dizendo: eu vou te agraciar. A gente não merece, mas a graça de Deus nos inunda. Isso aqui é misericórdia. O que é isso? Misericórdia é a mão de Deus sustentando, porque se não fosse pela misericórdia, nós seríamos seduzidos, nós seríamos perfurados, nós seríamos de todo tirados daqui. Mas Deus, pela misericórdia, Ele não deixa o que merecíamos ter cair sobre nós, mas pela graça, o que não deveríamos ter, Ele solta sobre nós. Então a graça é o que Deus nos dá, favor imerecível. E a misericórdia é o que Ele segura pelo que nós merecíamos, mas Ele segura e fala: não, pela misericórdia eu não vou liberar isso para eles. Isso é graça, isso é misericórdia. E falando um pouquinho da graça, é difícil a gente compreender um favor imerecido, até porque vem de Deus para nós. Vem do ofendido aquele que ofendeu. Partiu dele, como nós cantamos e ouvimos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não fiz nada para merecer tudo isso, mas partiu do Pai lá dos céus, tirar o Filho e falar: filho, vamos ter que reconciliar essa galera, não dá para ficar mais assim não. E aí nós então, recebendo tudo isso, e o que acontece com Tito capítulo 2 versículo 11, a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens na pessoa de Jesus. E quando nós olhamos neste processo, nós entendemos que a graça na vida de Zaqueu, ela começou com uma sedução. Eu queria lhe desafiar a esse primeiro momento, a sedução pela graça de Jesus. Zaqueu, homem pequeno e rico com tudo aquilo que tinha. Mas você já viu um cara rico como Zaqueu, que era muito rico, para ver alguém subir em árvore? Você acha que isso é normal? Se eu quiser ver alguém e eu tenho muito dinheiro, sou abastado financeiramente, eu só faço um telefonema: eu quero falar com ele, me contate. Não é isso? Eu quero falar com ele. Rico sobe em árvore para ver alguém? Não sobe, meu irmão. Mas como que Zaqueu fez isso? Por que ele fez isso? Porque ele foi seduzido pela graça de Jesus. Mas uma coisa aconteceu, veja se é possível. O rico, ele saiu correndo, ele olhou para a situação: não posso ver Jesus, a multidão fechando, ele de repente sai correndo. Rico sai correndo. Seja bem honesto, rico sai correndo para tentar ajustar algumas coisas. Não, rico manda as coisas acontecerem. Rico tem dinheiro. Se eu fosse rico, eu saia correndo. Não, corre você para mim, mas eu fico aqui, te espero. E ele, além de sair correndo, o texto é muito claro, ele se apressou, porque é pequena estatura, subiu ali, se apressou, achou uma árvore, um sicômoro, subiu nela para ver Jesus. Olha o que a graça de Jesus faz com um rico. Faz ele fazer coisas que não é de um rico fazer. Talvez se fosse eu, subia na árvore, plantava, fazia bananeira e corria, e estava fazendo tudo qualquer coisa. Mas rico não faz isso, não faz parte do estilo, da etiqueta do rico. Me entendam. Mas o engraçado nesse texto é que Zaqueu reage diferente à sedução de Jesus. Ele prontamente corre à frente, ele sobe no sicômoro, tudo isso para ver Jesus. E o ápice da sedução de Jesus a Zaqueu não está só nessa expressão, mas exatamente quando Jesus olha para ele, chega embaixo da árvore, ele ali olhando, falando: nossa, esse aqui é o Jesus, esse aqui é Jesus. Aí Jesus olha para cima e diz: Zaqueu. Eu imagino a cara de Zaqueu, talvez assim, né? Nossa, ele me pegou. Malha fina. O leão. Como que ele sabe meu nome?
Como que esse homem passando aqui, eu que estou curioso por ele, como ele sabe quem sou eu? E não saber só quem sou eu, mas ele olha para mim e disse: Zaqueu, desce daí, hoje eu vou fazer um lanche na sua casa. Olha que lindo, olha que delícia ouvir isso. Mas eu fico imaginando que quando Zaqueu ele olha para isso, Jesus chamando ele pelo nome, dá-se a proposta da sedução, da irresistível graça de Deus. Essa expressão irresistível graça, ela faz parte dos 5 pilares do calvinismo, que é a depravação total, eleição incondicional, expiação ilimitada, graça irresistível e perseverança dos santos. E a graça irresistível, ela vai falar disso, de que num momento oportuno, a graça vai nos encontrar. A graça de Deus, e aí eu estava conversando com uma pessoa essa semana, dizendo sobre a conversão de uma pessoa da sua família, e eu dizendo para ela: fique tranquilo, fique firme, que um dia a graça vai alcançar. E o que nós precisamos entender, você que está aqui, veio nessa noite, e um dia e ainda não foi alcançado pela graça de Jesus, eu queria só te dizer: meu irmão, fique esperto, a graça vai te alcançar. E quando ela alcança, ela seduz. E ela não seduz para que você não fique mais livre, pelo contrário, ela te seduz e te alcança para te dar a liberdade que o mundo não pode dar. Ela te alcança e te seduz para te dar a paz que o mundo não pode lhe dar. E é essa que você está procurando faz tempo, não é verdade? Por isso, quando nós olhamos para esse homem, quando nós olhamos para Zaqueu, nós nos identificamos muito, porque muitas vezes Deus está correndo atrás e tentando, Jesus falando: meu irmão, minha irmãzinha, tem grandes coisas para você. E nós, como que talvez diferente de Zaqueu, fugimos um pouquinho. E a sugestão que eu quero dizer para você, para passarmos para o segundo momento, é que a graça, ela está aí, e ela vai te seduzir. Meu querido, não fique averso à graça, não fique com medo da graça, não fique com medo daquilo que Deus pode fazer e vai fazer na sua vida. Se entregue, faça como Zaqueu, desça depressa e fala: Senhor, vamos embora então, é para minha casa, vamos para lá. Eu queria isso tanto, mas o que falta às vezes para mim e para você é: Senhor, eu quero me entregar àquele que se entregou. Eu quero não mais existir, mas eu quero entender e viver a irresistível graça do Senhor para a minha vida. Mas além da graça seduzir a Zaqueu, a graça também transforma. E é esse o resultado natural. Quando seduzido pela graça, Zaqueu foi transformado. Vamos voltar para o texto? Olha o que aconteceu. Versículo de número 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém. Numa outra expressão um pouco mais original, a expressão é: pois hoje preciso ir à tua casa. Não é convém, é preciso ir à tua casa. E ele continua dizendo, desceu, o texto, ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus em sua casa com alegria. O texto continua: todos viram, começaram a murmurar, dizendo que ele hospedara com um homem pecador. A mesma fala de sempre. Mas aí no versículo de número 8, entre mentes, no meio daquela circunstância, como que um salto de eu entendi. Depois de ser seduzido pela graça de Jesus, depois de ser seduzido pelo nome dizendo Zaqueu, ele ficou encantado, e ali o Espírito Santo agindo na vida daquele homem, creio eu. Olha o que ele fez. Ele saltou e disse, levantou-se, numa outra expressão, saltou e disse a Jesus: Senhor, eu resolvo, de agora em diante, eu vou pegar a minha riqueza e vou dar a metade que tenho aos pobres. Desculpa, rico faz isso? Só se for seduzido pela graça de Deus. Não somente isso, começou a transformação da graça de Jesus na vida de Zaqueu, onde ele, alegre, a feição dele diz no versículo 6, com alegria ele recebeu, ele ficou tão entusiasmado, e depois de Jesus passar na casa dele, ele resolveu, ele decidiu dar aos pobres metade daquilo que ele tinha. A que ponto chega a transformação da graça na vida do indivíduo? Muitos pobres foram assistidos. Já pensou nessa visão? Quantos pobres foram assistidos naquela região? Quantas pessoas foram abençoadas por um homem que acabou de se converter? Metade dos bens daquele homem era muito dinheiro. Era como que se talvez eu pegasse você bem por baixo,
uma média de uns 100 milhões e dividir aqui entre nós, você não ficaria feliz? Um pouquinho para cada um. Não ajuda você a pagar as contas? Não dava um jeito em muita conta sua? IPVA, IPTU, olha que benção. Quanta coisa seria maravilhosamente agradecidos a Zaqueu, famílias que foram abençoadas. Sabe por quê? Porque o homem foi transformado pela graça. E não parou por aí, o texto continua dizendo que ele disse assim: se eu roubei alguma coisa de alguém, e ele sabe que ele roubou, eu vou dar 4 vezes mais. Por exemplo, se eu roubei um carro de alguém, Cris, se eu roubei um carro seu, você vai ganhar 4 carros. Se eu roubei R$1.000 de vocês, eu vou lhes dar R$4.000, viu, Maurício? É isso que o texto está dizendo, 4 vezes mais. Agora eu fico perguntando, se o povo soubesse que Zaqueu ia ter esse surto espiritual, revestido pela graça e transformado pelo Senhor, eu acho que a hora que Jesus aparecer, falar: Jesus, o senhor precisa conhecer Zaqueu, porque a hora que Zaqueu se converter, nós vamos ficar ricos. Ou pelo menos nós vamos mudar de vida, não é? Olha o que ele fez. Olha o que Zaqueu fez. Na minha perspectiva, o primeiro missionário da época de Cristo aqui a investir financeira e poderosamente na vida de todos foi quem? Zaqueu. Quantas famílias foram abençoadas e restauradas? Porque você sabe como é alguém roubar de você, né? Te passar para trás, não sabe? Sabe como é que é isso difícil, não é? Eu passei por isso esses dias, me passaram para trás, fiquei mal. Agora o mesmo que passou para trás chega para você: ó, eu quero devolver 4 vezes mais. Te enganei, estou te devolvendo 4 vezes. Por que você está fazendo isso? Porque eu fui transformado pela graça de Jesus. Não é lindo isso? Não é Jesus? Isso não é irresistível graça? E mais além, e eu queria te incomodar, é que às vezes nós vamos passando o tempo e somos revestidos pela mesma graça, mas a gente tem visto na sociedade atual que muitas pessoas são revestidos pela graça de Jesus, encontram com Jesus, aceitam Jesus, têm a transformação, são templo do Espírito Santo, mas não mudam nada. E aí até dão algumas desculpas, selecionei algumas aqui. Ah, com o tempo eu vou mudar. Quanto foi o tempo de mudança de Zaqueu? Vamos contar no relógio? Quanto tempo ele demorou para mudar? Outra desculpa que colocaram para mim: calma, eu comecei agora, vai com calma que aqui o santo é de barro. Não é essa a gíria que a gente tem? Devagar. Ou talvez outra: calma, eu estou me ajustando a esse novo estilo. Então você tem que ir com calma, vai, alguns anos eu vou me ajustar. Meu querido, eu queria te ajudar a pensar numa esfera de que quem convence é o Espírito Santo de Deus. No livro de João, capítulo 16, versículo do 7 até o 11, ele vai falar que o Espírito Santo que vem, ele convencerá o homem do pecado, da justiça, e ele vai fazendo toda essa explanação, dizendo para mim e para você, que quem faz essa ação transformadora é o Espírito Santo de Deus. E isso é muito claro no texto, porque Jesus não disse para Zaqueu: Zaqueu, você aceitou, maravilha, agora nós temos que conversar. Você vai precisar compartilhar os seus bens com os outros. Você vai precisar abrir mão do seu carro. Você vai precisar fazer uma lista aqui de quem você roubou e compartilhar com eles. Jesus fez isso? Fez isso? Quem teve essa ideia? Zaqueu. A fruto de quê? A fruto da graça transformadora de Deus que inundou aquela casa, inundou aquela vida, e ao ser inundado, Zaqueu teve um relance e falou: eu preciso ter princípios, eu preciso voltar à minha realidade, eu preciso dar origem prática àquilo que eu fui chamado, um homem justo, um homem transparente. E quando nós olhamos para isso, a mudança de Zaqueu foi com o tempo, sim, nas suas atitudes e hábitos, mas o princípio mudou no momento que ele encontrou com Jesus. E eu queria lhe desafiar, meu querido. Infelizmente, muitas vezes nós falamos que aceitamos Jesus, mas não nascemos de novo e nada foi transformado na nossa vida. Muitas vezes nós somos revestidos pela graça, mas não permitimos que a graça, como fruto do revestimento em mim e você, e como a cooperação do Espírito Santo em nós, não mude o nosso jeito de ser. Mudamos nós, às vezes, a palavra. Antigamente eu falava tchau, agora eu falo Deus te abençoe, vai com Deus. Ou talvez antigamente eu andava de camiseta, agora eu ando de terno bonito. Ou talvez antigamente eu andava de qualquer forma, mas hoje eu ando com a Bíblia. Só mudou o estilo. Isso é religiosidade. O que Jesus propõe de mudança é estilo de vida.
É o antes de Jesus e depois de Jesus. É o que eu era antes de conhecer a graça, agora o que eu sou depois de conhecer a graça. Por isso, meu querido, além da graça inundar e seduzir, transformar, por último, a graça também nos faz proclamar para os outros aquilo que eu fui seduzido. É o que acontece no texto. Vamos olhar para o texto, versículo de número 8. Quando Zaqueu se levantou, ele disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar a metade, eu resolvo fazer isso. Jesus prontamente diz para ele: hoje houve salvação nesta casa. Aqui eu queria lhe incomodar um pouquinho também no resultado. Zaqueu foi seduzido pela graça, transformado pela graça, e a transformação dele não ficou em palavras, teve atitudes. Como eu já disse anteriormente, várias famílias foram abençoadas por ele. Metade dos bens, abençoador foi Zaqueu. Além de ser um abençoador, além de ser um instrumento para proclamar, propagar a graça de Jesus, ele ainda obteve salvação para a sua casa. Ele começou fazendo onde? Dentro de casa. E naquela época era muito engraçado os momentos, os episódios, que quando a mulher aceita ou fala alguma coisa, ela fica quietinha num canto, salvo a mulher samaritana, porque ela não tinha marido, já teve 5 e o que tinha não era dela, a palavra de Jesus a ela, livro de João capítulo 4, mas ela saiu falando de Jesus para todos. Mas quando é uma mulher que faz isso, na época tendo marido, ela tem que ficar em silêncio, ela não pode falar. E o comum ali era diferente, o homem fazia, ele atraía a mulher, fala: mulher, e eu imagino Zaqueu fazendo isso: nós encontramos o Messias, vem cá. Mas você traz alguém para comer e nem me avisa. Eu não trouxe alguém para comer, eu trouxe o Messias para cear em casa. Diferente não é, Júlio? Eu não trouxe, mas você nem me avisou, não tem nada. Não precisa, se faltar ou se não tiver nada, ele mesmo coloca a mão e faz milagre. Não precisa de nada. Eu trouxe Jesus, minha esposa, meus filhos, para cear com a gente. Ele começou a proclamar, e a transformação da graça de Jesus começou a ter resultado dentro da sua própria casa, diante dos seus queridos. E eu queria lhe perguntar sobre isso. Qual é o resultado da transformação que a graça gerou em você? De repente nós perguntamos para os seus queridos, eu sei, como nós cantamos aqui, o Gideone nos disse que a gente tem complicações no casamento, é verdade. Eu sou complicado, minha esposa é complicada, e nós dois complicados ao quadrado, juntos no mesmo lugar, temos que dar um jeito de se ajustar. E como nós fazemos isso? Descomplica, segundo o Gideone. Descomplica. Mas a questão é, será que a minha esposa, olhando para mim, vê transformação na minha vida? Será que a sua esposa vê em você, homem, transformação da graça de Jesus? Ou você continua sendo o mesmo, apesar de Jesus ter o seu Salvador segundo os seus lábios? Eu fico imaginando que quando a gente olha para a família, eu quero finalizar esse ponto e encerrar a nossa meditação, e quando a gente olha para a família, e aí eu quero me endereçar aos homens, você que é sacerdote do lar, que tipo de transformação você tem gerado na sua casa? Vou dar algumas dicas para você segundo a palavra de Deus. Nós somos o cabeça, nós somos o sacerdote, nós é que conduzimos, e sobre isso está: você conduz a sua esposa ou seus filhos a um diálogo com Jesus? Você leva-os a orar? Esposa, vem cá, vamos orar juntos. Ou talvez você fala: filhos, nosso papai vai mostrar para você. Eu não sei orar, mas papai vai mostrar como é que ora. Mas eu mesmo não sei orar. Não precisa você orar com eles talvez no primeiro momento, eles já te veem orando. O seu pai ou seus filhos lhe veem fazendo qualquer coisa, pai, menos relacionando-se com Deus dentro de casa. Isso não é graça transformadora, meu irmão. Está faltando abrir espaço para o Espírito Santo de Deus aí. Mulheres, minha palavra é para você agora. Como é que você tem se comportado como auxiliadora do teu esposo? O livro de Provérbios diz que é melhor você estar num deserto do que com mulher que fala demais. Mulher que fica assim, blá 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 blá, mas ela. E aí, minha irmã? Como é que está sendo o seu relacionamento com o seu esposo? Ah, mas ele é. Vamos parar de olhar para o mas ele é. Vamos olhar para a graça de Jesus e falar: Senhor, seduza-me, transforma-me para que eu seja uma mulher segundo o seu coração para o meu esposo.
Porque nós ficamos no troca daqui, troca de ali, eu faço porque. Não faça porque ele merece, faça porque Deus lhe incomoda e pela graça você foi transformado. Da mesma forma o homem, faça porque Deus lhe transforma dia a dia pela graça. E por último, os filhos. Pais, como é que vocês olham para os seus filhos? A gente cobra dos filhos conhecimento intelectual, vai fazer faculdade, vai fazer curso, vai fazer isso. E você cobra dos seus filhos o crescimento espiritual? Desculpa te dizer essa palavra um pouco forte, talvez você não cobre porque nem para você tem cobrança. É que talvez nem para nós mesmos nós temos a consciência de que isso é importante. E precisamos cair em si. Precisamos voltar como Zaqueu e falar: poxa, o negócio não é assim que funciona. Porque você já foi alcançado pela graça. Como eu estava falando com o Gideone ontem, nós somos indesculpáveis diante daquilo que nós estamos ouvindo. O que nos falta não é a graça, o que nos falta é dar liberdade para o Espírito Santo de Deus transformar a minha e a sua vida mais do que já tem transformado. É isso que falta para nós. E eu quero concluir dizendo, queridos, um dia seduzidos fomos, seduzidos eu fiquei. Um dia transformados nós fomos e transformados sempre seremos. Mas a partir do momento que somos transformados, o mundo precisa ouvir desse convite, dessa transformação, dessa irresistível graça. E eles só vão saber disso a partir da tua vida. A tua família vai fazer isso, vai acontecer quando você se colocar, se posicionar e dizer: Senhor, faz o que o Senhor fez com Zaqueu na minha vida, muda os meus princípios e conceitos, me leva ao primeiro amor de novo. As pessoas no seu trabalho vão ver isso se você assim reagir. Os políticos que estão ao nosso redor vão ver e vão ser transformados, porque perto de nós existem pessoas transformadas e seduzidas pela graça de Jesus. E a forma que nós vamos usar esse ano, Gideone, prepara uma canção para nós. A forma que nós vamos usar esse ano é discipulado. A frase que vai ficar marcando e martelando o teu coração é um convite ao discipulado. E a forma com que Zaqueu usou para falar para as pessoas, e eu brinquei com alguns ali, a forma com que Zaqueu fez para as pessoas é uma forma de discipulado. Eu vou na casa dos irmãos, vou falar de Jesus e vou dar o dinheiro. Ele está discipulando, ele está abençoando, ele está ministrando. Eu queria desafiar você. Que tal começar um discipulado dentro da sua casa, ensinando a tua esposa que precisa ser ensinado, lendo com ela a palavra de Deus. Compra uma Bíblia bonita para ela, a Bíblia da mulher, olha que lindo. Mulheres, compra para os homens uma Bíblia também. Leem junto, Bíblia do casal, tem também. Se quiserem, eu tenho várias ali, passo para você. Editais e outras coisas sobre casais, passo. Mas não deixa para amanhã não. A transformação precisa ser hoje, porque a irresistível graça de Jesus nessa noite está neste lugar. E eu creio que ela quer te seduzir. Às vezes, mas eu não sei, fica tranquilo. Como nós ouvimos pela manhã, nosso querido Mário, presbítero Mário, voz do Senhor pela manhã, quando perguntaram para Jesus, para Isaías, perdão, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse: Senhor, deixa eu ver umas coisas aqui. Senhor, deixa eu aceitar uns detalhes. Não, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A graça te convida hoje a dizer: eu quero transformar a tua vida como eu fiz a de Zaqueu. Jesus dizendo ao teu coração. Se você for um pouquinho inteligente diante da história e de toda essa explanação, você vai poder dizer: eu quero ser transformado pela graça irresistível de Deus. Senão não tem problema, fica tranquilo, ela vai te seduzir uma hora ou outra. E o plano de Deus é que ninguém se perca, nem você, nenhum da sua família. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida.